muito obrigado, bem-vindo ao Jornada da Vida. E que tal você, se ainda não é inscrito, se inscrever também aqui no canal da Seichonoye, aqui no YouTube, viu? Seja também um inscrito e também compartilhe sempre os programas da Seichonoye disponível aqui no YouTube. E o Jornada da Vida hoje vai mostrar para mim e para você que é possível a gente encontrar felicidade em qualquer lugar. E mais do que isso ainda, não só encontrar felicidade, mas também reencontrar pessoas que a gente ama tanto. E o convidado de hoje, depois de 20 anos, graças ao ensinamento da Seichonoye, ele reencontra uma pessoa super especial na tua vida. E olha só, hein? Que interessante a maneira como ele conheceu o ensinamento da Seichonoye, mas deixa ele falar que vai ser bem melhor assim. Hoje a gente recebe aqui com muita alegria preletor da Seichonoye, ele se dedica na Seichonoye do Brasil, preletor em grau júnior, Patrick de Souza. Muito obrigado, Patrick. Muito obrigado, preletor Enio. Tudo bem? Tudo bem? Você como vai? Reverências, tudo bem? Cada vez melhor. Só alegria? Só alegria. Sempre foi feliz assim ou já passou por alguns perrengues, que nem diz a molecada? Sempre feliz e passando perrengue. Importante é ser feliz? É. Mas eu não sei se tem outra pessoa aqui no Brasil, deve ter provavelmente, né? Que conheceu a Seichonoye como você conheceu. Fala pra gente aí que negócio é esse, cara. Então, eu tive a oportunidade, né? Me recordo que quando eu fui para o Exército, eu tinha passado um período de infância bem difícil, né? Fui criado com avó, tio, gato, cachorro, papagaio, galinha. Então, quando eu decidi para o Exército, eu falei assim, não, eu preciso ter uma carreira profissional. Agradeço os outros empregos anteriores que tinha, mas não tinha sucesso. E quando eu decidi ser militar, eu ia prestar a prova. Aí meu padrinho falou assim para mim, você não vai prestar a prova não, você vai passar seu ano obrigatório lá, se você gostar, você fica. Se você não gostar, sai fora. E fui. Aí me inscrevi tudo, daí tive a oportunidade de ir para uma unidade boa, que era um quartel de produção. E chegando lá no período básico, o nosso comandante de companhia, na época o tenente Leite Silva, na época ele era tenente ainda, hoje ele já é coronel, ele fez um bate-papo com os soldados ali naquele período básico. E ele fez uma pergunta para todos. Ele conseguiu. Por quê? Aí nós demos vários tipos de respostas. E naquele momento, ele falou assim, ele conseguiu porque ninguém havia dito a ele que era impossível. E depois ele falou que tinha passado na MAN, IME, ITA, USP, Unicamp e tinha decidido ir para a MAN ser militar. Naquele momento, quando ele falou que que era da Seichonoye, eu pensei assim, nossa, a Seichonoye deve ser um negócio muito bom, né? O cara ter passado em tudo isso daí. E eu guardei essa frase comigo. Naquele ano abri o curso para cabo, na QM 0947, que era a parte de eletricista de autos. E eu decidi fazer o curso, fiz o curso, e essa frase ficou muito forte gravada em mim, porque nos momentos de educação física, nos momentos de pressão alta mesmo que eles fazem, naquele momento de curso para você superar todos os desafios, era essa frase que vinha. E fui promovido com 5 meses de exército, e 1 ano depois eu já era chefe da seção da parte elétrica, era responsável por toda a parte militar do Sudeste, de manutenção de 3º a 5º escalão de veículos, jipes, caminhões, e depois com o passar do tempo começou a vir blindado, só cheguei a pegar o início da parte dos blindados, né? Fiquei um período de 4 anos no Exército, até porque houve um período ali que, por mais que eu quisesse seguir a carreira militar, a minha alma já não sorria mais lá dentro. Ganhava super bem, para a minha idade na época, só que a alma já não estava mais ali. Daí sempre falava, não, ano que vem eu vou embora. Daí, por causa do financeiro, acabava ficando, né? E a palavra é força criadora, a gente aprende na Seichonoye, até que veio o corte na época, o presidente Fernando Henrique, de 30% do efetivo nacional, e eu, como era solteiro, não tinha filho nem nada, fui escolhido, né? E graças a Deus fui dessa forma, porque se não tivesse acontecido isso, e posteriormente saí de lá e fui trabalhar numa loja de peça de carro, e essa loja de peça de carro não, primeiro foi de moto, aliás. Eu não sabia nada de moto. Peguei o catálogo, estudei o catálogo e em 4 meses vendi o que a loja não vendeu em 1 ano, que só tinha eu como funcionário ali.
Posteriormente, essa loja fechou, daí fui trabalhar na loja de um amigo de peça de carro, a loja não estava indo muito bem, aí fechou, daí os amigos até brincavam comigo, ô, meu, onde você vai, você fecha, né? Eu falei assim, aí, né? E para mim foi bom, porque quando fechou a loja de peça de carro, eu fui convidado para trabalhar na sede central. Só que quando eu entrei na sede central, eu já tinha feito um teste há 3 anos atrás, antes da data que eu comecei. Aí não entrei. Depois, posteriormente, depois de 3 anos, fui convidado novamente. Comecei como voluntário lá na Missão Sagrada, colando carta. Entrei como operador de micro, mas comecei a frequentar a Associação dos Jovens. Ia para as reuniões, tudo. Só que nas reuniões da regional, que ficava no quilômetro 18, a gente andava 2 horas, eu e mais 3 amigos. Nós iniciamos na Seitonê junto. E só fui parar realmente na Seitonê frequentando quando o amigo chegou com uma revista sagrada. E nessa revista sagrada tinha um relato de uma pessoa lá que estava desempregada, e depois ele começou a praticar o Shinsokan, começou a praticar o ensinamento da Seichonoye, e a vida dele prosperou, começou a ter empresas, postos de gasolina e outros tipos de empresas. Quando o amigo me mostrou essa revista, eu falei assim, eu conheço. Daí ele falou assim, pô, meu, você conhece e nunca falou nada? Eu falei que conheço, que frequento. Aí, posteriormente, a gente começou a frequentar tudo, e claro que quando eu conheci a Seitonê, eu falei assim, não, agora meus problemas acabaram, né? Aí depois a gente pensa, nossa, lei do engano, né? Os desafios são maiores, mas a gente consegue resolver de uma forma mais prática, de uma forma mais harmoniosa e orientado por Deus. E fui frequentando ali, fui tesoureiro de AL, presidente de AL. Lembro que quando entrei na Associação dos Jovens, o senhor era o presidente ainda da JSI, o qual agradeço muito. Também o pretor Fernando, o pretor Carlos Alberto, ali, toda a equipe daquela época, assim, porque foram pessoas ali na JSI que me deram muito apoio nos momentos que eu mais precisei. O ensinamento da Seitonê foi que me deu bastante apoio. Só que mesmo assim, já trabalhando na sede, era rato de academia, né? Todo seminário que tinha eu ia. Até nos outros empregos negociava para participar, e um dos seminários que eu mais adorava era a oferenda de trabalho. E um dos seminários de oferenda de trabalho, eu tinha me dedicado a querer encontrar meu pai. E, né, a parte de oração para os antepassados sempre levei muito a sério. E foi no momento, ao término de uma oração dos antepassados, que meu tio, eu terminei de fazer a oração, daí meu tio bateu na porta do meu quarto e falou assim, ó, tem um tio seu aí, até então eu não sabia que era meu tio, descobri nesse dia, ele tá morando dentro de uma Kombi, e eu sabia que ele era casado com a irmã, descobri que ele era casado com a irmã do meu pai. E a partir daí eu fui atrás dele, daí depois peguei o endereço do meu pai, depois de 20 anos, através das práticas do ensinamento da Seitonê, encontrei meu pai. Só que mesmo encontrando o pai, tudo, agradecendo o papai, mamãe, tudo, ainda as coisas não fluíam na minha vida. Até que houve um momento que eu voltei no seminário de gratidão aos pais, comprei oração de perdão, coloquei no teclado, e naquela época o meu chefe chegou assim para mim e falou assim, ó, o professor Heitor quer falar contigo. Aí eu fui subir na sala do professor Heitor, daí ele me passou uma orientação pessoal. Eu me recordo que eu saía às 5h30 da sede, eu chegava por volta de 8h30 em casa, gastava quase 3 horas ali no trânsito. Só que quando eu chegava em casa, eu fazia o que precisava ser feito, rápido, e era das 9 até meia-noite, fazendo oração de perdão para papai, oração de perdão para mamãe e prática de agradecimento. E o que acabou acontecendo? Através dessa prática de agradecimento, eu não tinha, na época, dinheiro para poder pagar a faculdade. Daí entrei na faculdade. Foram 6 meses assim bastante difíceis, porque o dinheiro ia tudo para a faculdade, para casa. Me recordo que tinha momentos que não tinha dinheiro para comer mesmo. Eu pegava 2 pãozinhos de manhã na sede central no café da manhã, guardava para tarde para poder comer, para poder não passar fome na faculdade. E foi assim. Graças a Deus, me formei em bacharel em administração de empresas. Após 2 anos, eu tinha decidido a fazer pós-graduação. Aí fui fazer MBA na FGV. Na época, eu peguei o livro Imaginação Criadora, coloquei tudo que estava em prática nesse livro, e sempre agradecendo papai e mamãe, oração de gratidão aos antepassados ali. A FGV não dava desconto, consegui desconto de 5%, e foi bem interessante, porque as 2 faculdades que eu acabei, as 2 pós-graduações que eu acabei fazendo, foram em uma que eu falei assim, não, lá só entra filhinho de papai, e aqui só burguesinho que entra.
que uma foi a FGV, eu estava fazendo TCC da GV e acabei entrando na USP. A FGV eu fiz executivo em finanças, e depois eu fiz MBA em contabilidade em RFAs nas normas internacionais pela USP. E em 2018 foi um dos maiores desafios da minha vida, onde fui fazer a atividade da Citinoe, voltei, aí na segunda-feira a gente tirava a folga, né? Quando pegava atividade sábado e domingo, e na segunda-feira eu fiquei deitado na cama. Só que nesse deitado na cama ficou segunda, terça, quarta, foram 7 dias, praticamente ali sem levantar. Ali, até então, não entendia, estava manifestando depressão, síndrome do pânico, questões espirituais. E nesse período, todos os amigos da Citinoe fazendo oração para mim. Houve um momento assim na minha vida que realmente achei que o homem estava me chamando ali. Falei assim, ó, vem logo para cá, que a sua missão aí já está cumprida, mas graças a Deus ele deu uma chance. E foi bem interessante que nesse período uma amiga tinha me mandado uma mensagem, falou assim, ó, sonhei com você, e a gente estava indo para um lugar muito iluminado. Só que assim, nesse lugar iluminado eu não entrava, só entrava você e depois você voltava com 2 pessoas te carregando. Naquele momento, quando ela falou do sonho assim, eu percebi, falei assim, não, agora é o meu momento novamente de voltar, né? E até nesse período doente, tinha algumas pessoas que mandavam mensagens, sabiam que eu sou da Citinoe, e uma amiga falou assim, ó, preciso da sua ajuda, uma amiga da USP, ó, meu marido está em depressão, até então ela não sabia que eu estava, e eu fiquei quieto. Ó, ele está em depressão, não levanta da cama, não limpa nada, que não sei o que. Eu falei para ela, não, faz o seguinte, fala para ele pegar 1 quilo de feijão, agradecer, levantar da cama e fazer tudo que tem que fazer dentro de casa agradecendo. Detalhe, ele já fazia um bom tempo que ele já estava assim, ele fez isso, em 3 dias ele levantou da cama e conseguiu um emprego numa multinacional. Aí eu fiquei pensando, nossa, em 3 dias o cara conseguiu isso e eu estou aqui arrastando ainda. Ô, Patrick, só um momento, você citou algumas coisas aí, só deixar claro, quando você fala sede central, você se refere à sede central da Citinoe do Brasil. Isso. Você trabalha na... Isso, ok? Tá. Isso mesmo. Ok. E também você citou aí, pega 1 quilo de feijão. O que é? Para fazer feijoada? O que é o negócio aí? Não. Agora tem que ser feijoada vegana, né? Vegana, agora pegar o quilo de feijão é justamente você pegar o quilo de feijão ali e cada grão você ir agradecendo papai e mamãe. Ah, tá. Ou Então, seja, grão por grão. Obrigado, papai. Isso, Obrigado, mamãe. papai. Obrigado, papai. Isso. Obrigado, mamãe. Ah, tá. 1 Isso. quilo? 1 quilo. E se precisar de mais, você aumenta os quilos aí, né? Dependendo do tipo de situação que está passando. Aí você estava com depressão, orientou uma pessoa a fazer isso. Isso. Tá, e aí... E acabou acontecendo. Essa pessoa, em 3 dias, ela saiu disso e eu ainda permaneci. Eu falei assim, não é possível. Em 3 dias a pessoa sai, consegue um emprego ainda numa multinacional e ainda passando por isso. E o detalhe é que, assim, no meu caso, assim, fui fazer tratamento médico, tudo, mas, assim, eu não aceitava, no sentido assim, porque o remédio que me passaram era caro. Eu não tinha condições, eu só comprei 1 mês. Eu falei assim, a única maneira de eu sair de tudo isso é através da força, através da prática dos ensinamentos da Citinoe. E foi o que aconteceu. E tanto que foi bastante interessante que teve um momento assim, Preto N, que eu falei assim, eu vou me internar, porque eu não estou mais aguentando. Não aguento mais esse tipo de situação. Porque foram 4 meses assim que tinha durado 10 anos, praticamente. Aí, naquele momento, uma das pessoas falou assim, covarde, por que você vai se internar? Para depois o problema vir novamente? Naquele momento ali foi um choque para mim, né? Tipo, deu um choque de realidade ali, ó, volta para a vida. Aí você tem muito o que cumprir aqui. E realmente, assim, voltei. Claro que você não volta com toda a força, você volta um pouco assim, engatinhando, né? Mas foi bastante interessante, porque logo quando voltei, depois, posteriormente, eu gosto muito de estudar. O pessoal até brinca, nossa, você estuda demais, tudo, mas estuda e coloca em prática, né? Que é aprendo para mim e consigo colocar em prática para a Citinoe também. Aí passei numa seleção para fazer gestão de negócios e competências comportamentais pela BBI of Chicago. Ou seja, de 10 pessoas, os 5 primeiros que ficassem, além de bolsa, o valor era em torno de 1.200, ia pagar em torno de R$200, ainda ganhava um curso de oratória. E eu fiquei entre os 5. Ou seja, voltei, e foi tão interessante assim, que quando ainda voltei, as atividades da Citinoe retornaram bastante para mim, daí continuei fazendo bastante atividade, porque
a gente sabe o quanto esse ensinamento muda a vida das pessoas, o quanto mudou a minha vida. Hoje, assim, eu vejo, assim, através da prática do ensinamento, da reconciliação com meu pai e também com minha mãe, que eu achava que não tinha que perdoar nada, mas eu culpava, porque eu cresci numa família grande onde tive exemplos de tios que chegavam bêbados em casa, que bebiam muito, e às vezes tinha situações de brigas. E eu culpava muito meu pai por estar naquela situação e pela minha mãe por não ter vivido o relacionamento que ela tinha que viver com meu pai. Só que essa foi a história deles, e não a minha, né? Eu tinha que procurar também entender isso. Claro que depois que a gente está no ensinamento, que a gente vai se aprofundando nos estudos dos livros, tudo, a gente vai aprendendo sobre isso. E com o passar do tempo, eu só tenho a agradecer muito. Hoje, assim, tenho um ótimo relacionamento com meu pai, ele mora perto de casa, tudo, na mesma cidade, ótimo relacionamento com os meus irmãos. Os meus irmãos, um é artista plástica, o outro é engenheiro, estão super bem de vida. E assim, a gente percebe assim, quando a gente coloca o ensinamento da Citino em prática, ele se estende para toda a nossa família, né? E não só estende para toda a nossa família, como começa também a se estender para os nossos amigos. Ou seja, é um ensinamento de transformação para nós que serve de exemplo para outras pessoas. E eu tinha falado para mim mesmo que o ensinamento da Seitianoye seria o último ensinamento, no sentido assim, de religiosidade, que eu iria me apegar, porque eu venho da Igreja Católica. Venho de ser dirigente da Igreja Católica, de participar de catequese. Só não dei aula de catequese porque na época era muito tímido, né? Mas eu me recordo que eu queria ser jogador de futebol. Aí a minha tia me tirou da escolinha de ser jogador de futebol e falou assim, não, você vai fazer catequese e crisma, né? Aí hoje eu agradeço ela onde que eu fui parar. E hoje eu estou aí dentro do ensinamento, podendo ajudar as pessoas como preletor, também como amigo, trabalho na sede central, já estou indo para 20 anos, assim, na parte de ofícios religiosos, e é uma das partes que eu mais gosto, né? Que hoje eu brinco assim, que eu cuido da parte administrativa e também tem a parte doutrinária, né? Ou seja, trabalho e eu fico assim, tem acreditado na Bíblia que diz assim, você não pode servir a Deus e nem ao dinheiro ao mesmo tempo, né? Eu trabalho no setor que serve os dois, né? Você cuida da parte administrativa ali, mas também a Deus, né? E ver a transformação da vida das pessoas através desse ensinamento, através das práticas, através da prática de gratidão aos pais, da prática de gratidão aos antepassados também, isso é maravilhoso. São bênçãos assim que ocorrem em nossa vida que a gente jamais imagina, né? Verdade. Eu estou aqui pensando, né? A situação que você teve o primeiro, o contato de uma forma direta ou indireta da Seitianoye lá no Exército, né? Sim. E hoje você vive intensamente o ensinamento da Seitianoye e graças a essa pessoa que, de uma maneira tão espontânea e natural, falou para vocês lá sobre a Seitianoye. E o que te encantou na Seitianoye no que se refere ao ensinamento? Olha, eu saí do Exército, por exemplo, né? Já com essa cabeça voltada para o lado religioso, já ainda no Exército você ia nas reuniões da Seitianoye, foi isso que eu entendi. Sim. E o que te segurou na Seitianoye durante todos esses anos? Olha, o que me segurou na Seitianoye durante todos esses anos foi a mudança que a Seitianoye proporcionou na minha vida. A mudança de realização de sonhos, a mudança de padrão de vida, a mudança de, até às vezes, de amigos, né? Tinha amigos que a gente já andava junto, aqueles continuaram, e teve outros que acabaram se afastando, né? E é bem interessante que eu me mantive firme e forte no propósito do ensinamento. Porque teve pessoas que apareceram na minha vida e falaram assim, você vai nesse negócio de budismo? Não, esse negócio da Seitianoye é coisa... Falaram desse jeito uma vez para mim, esse negócio da Seitianoye é coisa do demônio. Lá eles fazem lavagem cerebral. Aí eu até respondi na época, falei assim, bom, se é coisa do demônio, se faz lavagem cerebral, se está funcionando na minha vida, então é lá que eu vou estar. Porque eu sabia que não era. Eu estava dentro do ensinamento maravilhoso. E é bem interessante que depois que eu fui perceber que a Seitianoye entrou na minha vida, que fui no Exército, conversando com a minha tia, ela fala que a revista Acendedor, ela chegava até em casa na época da minha avó. E olha só, e eu não sei se algum familiar lia, né? Mas a revista Acendedor chegava em casa, ou seja, a luz do ensinamento da Seitianoye já estava sendo plantada ali.
Talvez, assim, precisou o Patrick vir encarnar naquela família ali para entrar em contato com essa luz aí, para poder levar esse ensinamento ao maior número possível de pessoas. E a sua alegria hoje é não só se dedicar como colaborador na Cintilha do Brasil, na sede central, mas também divulgar aí a Cintilha aí o ensinamento para tantas pessoas, né, Patrick? Sim, hoje eu tenho a oportunidade de divulgar para tantas pessoas. Fui presidente de AL, tesoureiro, hoje estou como presidente de Federação da Prosperidade, né? Que às vezes o pessoal ficava brincando, você vai sair do jovem, você vai para a fraternidade. Nada contra a fraternidade. Eu falei assim, não, vou para a prosperidade. Tem que ensinar outras pessoas aí que teve situações como a minha, ou às vezes até pior, que elas podem mudar a vida dela de uma forma, aplicando a espiritualidade na vida dela e ela se tornar próspera, né? Em todos os sentidos da vida dela também. Maravilha. E hoje você mora em Osasco, é isso? Moro em Osasco. Tá, Hoje eu tenho a oportunidade de fazer todo esse trânsito ainda de forma coletiva, que é um momento que eu aproveito para estudar o ensinamento, né? E dá para ler bastante, né? Oh! Eu me lembro que o pretor Fernando morou uma época em Fernando Marques, né? Morou uma época em Osasco. Sim. Ele falava que ele lia muito no transporte, né, público, daí de Osasco até a sede e para voltar para casa. Ele falava, eu lia, mas lia muito, porque eu tinha um tempo ali durante esse percurso suficiente para ler aí vários livros por mês. Maravilhoso, viu? Muito obrigado. E a família, tá tudo bem? Graças a Deus, cada vez melhor. E a Seitonoye na vida da família, como você disse agora há pouco, né? O seu viver, ele acaba contagiando também as pessoas ao redor, né, Patrick? Sim, acaba contagiando as pessoas ao redor também. Ok. Para a gente encerrar, então, em 2 minutos, Patrick, você disse que tinha que sair da tua casa e ir até a regional da Seitonoye em Osasco e andava por volta de 2 horas, você e 2 amigos. Então, Isso. 2 horas andando para chegar na Seitonoye e 2 horas para voltar para casa. São 4 horas para fazer ir numa atividade da Seitonoye. E o problema não era a distância propriamente dita. O problema, entre aspas, é que não tinha dinheiro para pegar um transporte público, um táxi, alguma coisa assim, né? Tá certo? E aí fica uma lição para mim e para todos nós. Então, é possível superar as limitações praticando o ensinamento da Seitonoye? É possível. É possível porque nesse período, assim, que a gente ia a pé, eu tinha saído do exército, tinha poucos recursos financeiros guardados e os meus amigos não tinham. E eu ia junto com eles, acompanhando eles. E para nós era diversão, né? Porque a gente ia rindo, dando risada. Era 2 horas que passava ali rapidinho. E era 2 horas que a gente sabia ali que a gente estava indo para algo muito maior. Onde esse algo muito maior iria nos proporcionar algo melhor lá na frente, né? E era reuniões assim que eu aproveitava o máximo, que ia com caderno ali, se o preletor tossisse, anotava até a tosse dele ali, se espirrasse, anotava o espirro do preletor, porque era um momento assim que eu falava assim, não, é o momento onde eu tenho que mudar minha vida, e eu sou responsável por ela. E se tem esse ensinamento que pode nos ajudar, é esse ensinamento que realmente vai mudar minha vida. E foi um período, assim, bem longo, assim, andando a pé mesmo. Tinha outros lugares que a gente não tinha dinheiro. Também a gente ia a pé mesmo, que era para ter o contato com o ensinamento da Seitonoye, né? Hoje tá bem mais prático, bem mais cômodo tudo, né? Às vezes tem determinadas situações quando você sai de uma atividade, não consegue, vai a pé até determinado lugar, depois pega a condução ali. Mas, assim, são desafios, né? São desafios que faz com que a gente tenha a vontade, a alegria e de permanecer nesse ensinamento. Porque realmente ele funciona e muda a vida das pessoas. Valeu a pena tudo isso, né, Patrick? Valeu. Com certeza. Maravilha. E hoje você se dedica ali na Seitonoye do Brasil, na sede central, no setor de ofícios religiosos, que você citou agora há pouco. Ô, Patrick, você trabalha no departamento de ofícios religiosos. E o que esse departamento faz? Ele cuida de toda a parte de cerimônia religiosa da Seitonoye, que envolve missas, batismo, casamento, festividade do Santuário Rosô, a cerimônia dos mestres, cuida de toda essa parte religiosa, né? Desejar fazer uma missa para um ente querido falecido, entrar em contato com vocês, por exemplo, e é só agendar uma data.
Isso, daí pode entrar em contato com a Superintendência de Ofícios Religiosos no telefone 5014-2246 ou 5014-2268 e pode ser agendado para missa de 7º dia, 49º dia, missa de 1 ano, ou casamento, Legal. ou batismo. Tá. E é feito ali na sede central mesmo da Seitianeia do Brasil? Isso mesmo, na sede central. Tá. Nas regionais também pode ser realizado? Nas regionais também pode ser realizado. Nesse caso, os senhores podem estar pesquisando no site da Sítio Noé, a regional, e entrar em contato com a regional da sua respectiva região doutrinária. E tem bastante missas aqui na sede central, ô Patrick? Tem bastante. Geralmente, no mês, nós temos uma média de 22 missas que ocorrem. Que são os horários disponíveis, de uma certa forma, ali para o salão, né? Isso. Maravilhoso. E tem casamento e batizado também que pode ser realizado tanto na sede central da Seitianeia do Brasil, como nas regionais também, por exemplo. Isso, batizado, casamento também. Pode ser realizado tanto na sede central como nas regionais também, de todo o Brasil. E além da sede das regionais, por exemplo, um batizado ou uma cerimônia de um casamento, ela pode ser realizada em outro ambiente, num salão de festa, numa chácara ou coisa assim? Pode ser realizado, sim. É só falar com o Patrick? Com o Patrick e com todos os colaboradores que estiverem lá disponíveis. Maravilha. Muito obrigado, viu, Patrick? Muito obrigado aí pela sua alegria, sua dedicação, seu amor aí para com o próximo, para com a Seitianeia Noé. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre aí essa vida tão alegre que você tem. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. E a gente se vê no Jornada da Vida sempre. Muito, muito obrigado. O evento que vai fazer você sentir o amor de Deus na sua vida já tem data marcada. Palestras, orações, momentos de reflexão, 2 dias transformadores. A sua família, seja ela como for, ela foi construída durante diversas encarnações e diversas experiências. E por isso, os seus familiares são dessa forma, pois tem uma história que está sendo construída. Agora, independente dessa história, o verdadeiro amor, o amor profundo, faz com que todas as angústias do passado sejam eliminadas. Você não precisa ter, porque você nasceu nessa família, você não precisa estar em guerra com seu pai, por exemplo, a vida inteira. Por encarnações e mais encarnações. Isso não existe. Não é um castigo, né? É simplesmente uma tendência mental. Quando essa tendência mental se transforma e eu consigo perdoar, agradecer e me reconciliar verdadeiramente com os meus familiares, manifestar o amor a eles, não tem razão de existir desarmonia. A desarmonia desaparece e a harmonia predomina e se estabelece. Seminário Geral, Seminário de Gratidão aos Pais, 24 e 25 de junho de 2023. Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitianeia, Ibiúna, São Paulo. Para participar, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2217. Reserve seu tempo. Cuide de você.